Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, em casa, no carro, na circunstância concreta do seu dia, ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido a mim e a sua existência. Ore comigo com fé. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, erguendo os olhos para os discípulos, pôs-se a dizer: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, pois a vossa recompensa será grande no céu. Era precisamente assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque recebeis a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque haveis de ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens disserem bem de vós. Era precisamente assim que os pais deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos de novo reunidos à volta da Palavra do Senhor, nesta circunstância do seu dia, no momento em que me estás a ouvir, no momento em que o Senhor predispôs o seu coração para ouvir esta palavra que é alegria, esta palavra que é júbilo, esta palavra que é encanto, esta palavra que é maravilhosa. Sim, a palavra de Deus é maravilhosa, e quanto mais nós mergulhamos na palavra, quanto mais nos alimentamos da palavra, parece que mais descobrimos o encanto, a beleza, a ternura, a misericórdia de Deus. Sim, esta beleza de que Dostoiévski sublinhava nos Irmãos Karamazov, de que a beleza salvará o mundo. Sim, e esta beleza nós encontramos-la de maneira concreta, profunda, na vida de Jesus, através das suas palavras, dos seus atos, dos seus gestos, dos seus pensamentos, e percebemos que Jesus é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. E isso, caríssimos irmãos e irmãs, preenche o nosso coração, sim, porque a partir do momento em que nós descobrimos que Deus é o sentido único da nossa vida e que é o sentido mais profundo, então, caríssimos irmãos e irmãs, nós descobrimos a verdadeira vida. E descobrimos aquilo que Jesus diz no Evangelho de São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vim para que tenhais vida e a vida em abundância. Então, com toda a desculpa àqueles que não acreditam, aos ateus, aos gnósticos, mas eu devo dizer, caríssimos irmãos e irmãs, não tem sentido viver sem Jesus. Não há sentido uma vida sem Jesus. Sim, respeitando a opção de cada um, mas eu posso dizer de boca cheia, de coração cheio,
não existe a alegria maior do que aquela de estar na presença do Senhor. Não existe a alegria mais profunda e mais sublime do que aquela de ter a certeza de que Deus está comigo. Esta certeza, caríssimos irmãos e irmãs, acompanha-me ao longo de toda a minha vida. Esta certeza faz-me perceber que mesmo na adversidade, mesmo na tempestade, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, mesmo na alegria, mesmo no prazer, eu tenho a certeza de que Deus está comigo. E este é o maior prazer que eu posso ter na vida. A certeza de que o Senhor está comigo. E este prazer, da certeza de que Deus está comigo, está no meu coração, na minha alma, no meu espírito e na minha vida, no meu pensamento, faz com que não exista nenhum prazer superior a este prazer. Sim, porque todos os outros prazeres são momentâneos. Eu como e passado algum momento já tenho fome. Eu vejo um filme e passado algum... Ou seja, qualquer prazer, irmão, qualquer prazer é passageiro, é efêmero. Então há uma certeza de que não há um prazer mais intenso, mais forte que o prazer de estar na presença do Senhor. E é isso que eu te quero convidar a experimentar neste dia. E hoje, através da palavra do Senhor, e olhamos para estas bem-aventuranças, como sabemos, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, estão chamadas bem-aventuranças. Aqui no Evangelho de São Lucas é chamado o Sermão da Planície. Lá o Sermão da Montanha, aqui o Sermão da Planície. Ou seja, são as bem-aventuranças. Mas no Evangelho de São Mateus recebem o nome porque acontece, segundo a perspectiva do evangelista São Mateus, a partir do monte. Jesus proclama as bem-aventuranças no monte. No Evangelho de São Lucas, Jesus está numa grande planície. Caríssimos irmãos e irmãs, não é por acaso. Valia a pena aqui trazer à tona, trazer acima a grande reflexão do Papa Bento XVI na sua obra Jesus de Nazaré, quando ele reflete as bem-aventuranças. O tempo é curto e quero apenas sublinhar e começar por uma pergunta. O que é que são as bem-aventuranças, caríssimos irmãos e irmãs? As bem-aventuranças são uma construção literária e, ao mesmo tempo, uma construção daquilo que deve ser o caminho do cristão. E passo a dizer, a bem-aventurança é o projeto, é o itinerário da vida do cristão, porque as bem-aventuranças refletem a própria vida e a vivência de Jesus. E, portanto, a bem-aventurança é proclamada diante de três grupos distintos. Uma grande multidão que seguia Jesus, entre eles judeus e pagãos, essa grande multidão que seguia Jesus, e dentro desta multidão temos os discípulos, ou seja, aqueles que mais simpatizavam com Jesus. Ontem na missa eu perguntava em Santo Estevão, eu perguntava quantos discípulos teve Jesus? E a resposta é que Jesus, segundo a palavra de Deus, teve 72 discípulos. E dentro destes discípulos, Jesus escolheu 12 homens, a quem deu o nome de apóstolos. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, é neste contexto em que Jesus proclama as bem-aventuranças, o Sermão da Planície, aqui no Evangelho de São Lucas. E aqui no Evangelho de São Lucas nós temos 4 bem-aventuranças e 4 ai. Ou seja, podemos dizer que temos 4 informação daquilo que deve ser o caminho do cristão, e temos 4 informação e 4 exortação, ou seja, daquilo que não deve ser, caríssimos irmãos, aquilo que deve ser, a afirmação e a negação, ou seja, aquilo que não deve ser. Então Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Quantas vezes já refleti que Jesus não condena a riqueza. Não te iludas, meu irmão. Jesus não condena a riqueza. Jesus condena o coração apegado às riquezas, um coração materialista. E esse coração materialista pode ser o coração do pobre, mas também pode ser o coração do rico. Portanto, Jesus, de maneira alguma, condena a riqueza, que é fruto do trabalho, fruto de uma herança justa. Jesus não condena esse tipo de riqueza, de maneira alguma. Mas Jesus nos faz perceber que a riqueza pode ser o caminho para uma autossuficiência, fazer com que o coração
pense e ache que não precisa de Deus. Portanto, Jesus, quando diz é mais difícil que um camelo passe, é mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é exatamente este o propósito de que nós, cristãos, devemos estar, os homens e mulheres, ou seja, todos os tempos devemos estar atentos para que os bens materiais não desviem o nosso coração do verdadeiro Deus que deve ser adorado em espírito e verdade. A segunda bem-aventurança, aqui Jesus diz: bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Caríssimos irmãos e irmãs, os alimentos, como disse, são prazeres passageiros. Querido, não há alimento que possa preencher. E aqui os alimentos estão a simbolizar tudo aquilo que dá prazer. E atenção, por isso, não há nada que preencha o nosso coração como a presença de Deus. Não há nada, nenhum tipo de prazer jamais há de preencher o nosso coração como preenche a palavra do Senhor, como preenche o corpo e o sangue do Senhor, como preenche a presença de Deus no nosso coração. Portanto, esta fome de que o Senhor fala é importante, ou seja, é a fome de quem tem fome de Deus. Ou seja, bem-aventurado vós que tendes fome de Deus. Não é fome das coisas materiais, não é fome da riqueza do mundo, mas é fome de ser preenchido e habitado por Deus. Jesus continua: bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Caríssimos irmãos e irmãs, perceber que vivemos num mundo em que Deus não tem lugar no coração dos homens, este mundo em que o Evangelho, ou seja, aos anunciadores do Evangelho, nasce uma perseguição, um ódio. Então é percebermos esta realidade. Bem-aventurados, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Ou seja, a perseguição é consequência de um amor a Deus. Não tenhamos medo, força, coragem. Jesus diz: ai de vós, ricos, ai de vós que agora estáis fartos, ai de vós que agora rides, ai de vós que os homens disserem bem de vós. Meu irmão e minha irmã, 4 caminhos para a felicidade e 4 caminhos de perdição. Procuremos e deixemos que o Senhor invada e preencha o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Santo Estevão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.